Bom dia, boa tarde, boa noite, uma alegria inenarrável contar com a sua presença, a sua audiência, nesse dia em que nós damos mais um passo frente a uma série de coisas que estão acontecendo. E de modo muito particular, precisamos rever um pouco os limites ou as conduções que nós, enquanto adultos, educadores e educadoras, oferecemos aos nossos filhos e alunos. Ao longo de 2 semanas aí, estamos ouvindo um bombardeio, não só nessa questão da exploração infantil, mas sobre diversos toques. E um deles eu gostaria de tocar muito com você. Às vezes a gente esqueceu quem é o adulto ou quem é o responsável da história. E por que eu estou falando sobre isso? Porque muitos pais, mães, oferecem uma liberdade num sentido de não ir contra a privacidade do seu filho e da sua filha. Ora, nós precisamos rever isso, porque eu mesmo só tive essa privacidade quando eu saí da minha casa com 20 anos. E às vezes, se eu não me engano, você enquanto pai, você enquanto mãe também teve essa privacidade quando você saiu de casa. E querendo ou não, nós precisamos lembrar que as pessoas que estão conosco, muitas vezes elas são adolescentes, elas são crianças, elas são jovens. Estão num processo de formação. Conversava com alguns psicólogos e vai dizer, esse lobo frontal ainda está em formação. Então, muitas das decisões, a criança, o jovem, o adolescente, ele não tem uma capacidade plena. E eis então que entra eu como adultos que somos e precisamos oferecer certos limites, certas condições, certas questões, até porque se nós somos os adultos, já temos uma experiência menor, maior sobre aquilo, precisamos oferecer esta formação a esses jovens que estão chegando. Porque muitas e muitas vezes pode acontecer que essa privacidade excessiva esteja abrindo portas para crimes que muitas e muitas vezes eu não tenho consciência e só vou saber depois quando estoura. Eu gosto de dizer como os meus queridos alunos e alunas, quando eu falo com seus pais, vocês sabem quais jogos os seus filhos jogam, vocês já jogaram esses jogos, vocês sabem as músicas que eles escutam? Isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado. Até porque, como eu falava um pouco no vídeo anterior da semana passada, hoje nós temos a tendência a dizer que está em casa está seguro. Mas infelizmente com esta máquina chamada celular, computador, internet, a insegurança que estava na rua adentrou. E às vezes nós ainda estamos olhando com olhares da década de 80, de 90, a algo que já extrapolou. Um abraço e boa semana para você.